Dr. Paulo Smith, presidente da ANAMATRA, em cuja pessoa saúdo todos os juízes do trabalho, senhores desembargadores, senhores advogados, servidores, senhores ministros, com imensa satisfação que dou boas-vindas a todos nessa sessão solene de abertura do ano judiciário, que espero seja tão ou mais promissor para a Justiça do Trabalho quanto foi o ano de 2013. Digo isso porque, no último ano, a produtividade do Tribunal Superior do Trabalho e a quantidade de processos baixados cresceram, respectivamente, 4,5% e 7,13%. Esses números evidenciam o esforço dos senhores ministros e dos servidores para uma prestação jurisdicional mais séria e eficaz. Não obstante o visível empenho de todos os atores dessa Corte, os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica do TST revelam que o índice de casos novos remetidos ao Tribunal aumentou em 30,7%. Isso representa mais de 56 mil casos novos em relação a 2012. Foram 239.647 casos novos em 2013, ante 183.303 no ano anterior. Também, sob o enfoque da distribuição, os números impressionam. Foram distribuídos 234.953 processos, um aumento de 10,4% em comparação com o ano de 2012, cerca de 11.940 processos para cada ministro. Esses dados demonstram a necessidade de adotarmos novas medidas para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional pela Corte, sem esquecermos, contudo, da preservação da rigidez física e mental e da qualidade de vida dos magistrados e servidores. Esse é, a meu sentir, o maior desafio que a Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, em especial, enfrentarão no ano de 2014. É necessário que estejamos convictos da necessidade de evitarmos esforços para que a prestação jurisdicional seja cada vez mais séria e eficaz. Como lembra Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Tem absoluta razão. Aos olhos do cidadão, não importam os avanços estatísticos na produtividade, quando a morosidade processual se acentua. Na Justiça do Trabalho, essa morosidade se dá, em grande parte, na fase de execução dos processos. Esse é um dos grandes obstáculos que, entendo, devemos nos propor a enfrentar. Também se faz necessário a diminuição do índice de litigiosidade, mediante a promoção da conciliação. A Justiça do Trabalho demonstra, em sua essência, a vocação para a resolução consensual das lides. É preciso que exaltemos cada vez mais essa qualidade. Estamos todos trabalhando para alcançar esses objetivos. Exemplo disso foi a terceira Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em que mais de 23 mil audiências resultaram em números que ultrapassam o montante de 10 mil acordos celebrados. Quanto à celeridade processual, a adoção do processo judicial eletrônico muito colaborará para a redução da morosidade. Os dados estatísticos extraídos do PJE e JT comprovam que no ano de 2013, as unidades que adotaram o PJE tiveram uma redução no prazo médio compreendido entre o ajuizamento da ação e a respectiva prolação de sentença de 57% no ritmo sumaríssimo e 66% no ordinário. Esse resultado corroboram com a nossa convicção de que a adoção do processo eletrônico foi acertada. Atualmente, mais de 937 varas já contam com o sistema implantado. São mais de 28 mil servidores, 3 mil magistrados e 235 mil advogados trabalhando nos mais de 950 mil processos. No ano de 2014, esperamos que esses números sejam maiores, que possamos expandir ainda mais a utilização do PJE, com o desenvolvimento de novas funcionalidades e o aprimoramento daquelas já existentes, sempre focados na estabilidade e segurança do sistema. Além disso, estamos buscando dotar a Justiça do Trabalho de ferramentas que otimizem os procedimentos administrativos e auxiliem a gestão dos tribunais. Nesse sentido, está em desenvolvimento o Sistema Integrado de Gestão Administrativa da Justiça do Trabalho, siga JT. Como primeira medida para o desenvolvimento dessa ferramenta, estamos viabilizando um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral, mediante o qual haverá a cessão dos códigos-fonte do Sistema de Administração de Recursos Humanos, desenvolvido por aquele órgão, para que, integradas as equipes de tecnologia da informação do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho, com a colaboração daquela Corte,
desenvolvam os módulos do SIGA. Essa cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, e não apenas no âmbito das justiças especializadas, revela um novo modelo de integração. Trata-se de um caminho sem volta em busca da aplicação efetiva e concreta dos princípios constitucionais da eficiência e economicidade. O desenvolvimento do SIGA não é o único exemplo disso. O TST também firmou convênio com o Tribunal Superior Eleitoral para implantar o berçário, que atenderá os filhos de magistrados e servidores de ambos os órgãos. Inauguraremos o berçário nesse mês de fevereiro. É uma conquista das mães servidoras, uma medida de materialização no âmbito da Corte Superior Trabalhista, da proteção à maternidade e da integridade orgânica e moral da trabalhadora. Neste ano de 2014, nossos desafios serão muitos. Temos o dever de pensarmos em soluções para os problemas enfrentados pela Justiça do Trabalho e tenho a convicção de que os membros e servidores do TST contarão com a valiosa colaboração do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil nessa árdua missão. Com essas palavras, declaro aberto o ano judiciário de 2014 no Tribunal Superior do Trabalho e desejo sucesso a todos. Muito obrigado. Eu submeto à apreciação dos senhores resolução administrativa pelo qual nós atribuiremos ao berçário do Tribunal Superior do Trabalho o nome berçário ministra Néia Cimini Moreira de Oliveira. A apreciação dos senhores. Aprovada a unanimidade. Senhores ministros, a palavra está facultada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Ministro Valmir. Ministro Valmir. Senhor presidente, devidamente autorizado por Vossa Excelência, eu faço um registro de pesar pelo falecimento, no dia 2 de janeiro do corrente ano, do doutor Ofir Filgueiras Cavalcante. O doutor Ofir Filgueiras Cavalcante, pai do doutor Ofir Cavalcante Júnior, dos quais eu privei a amizade. O doutor Ofir, ele foi presidente da seccional da OAB do Pará nos anos de 83 e 87. E presidente do Conselho Federal de 1989 a 1991. Foi reconhecido por sua luta incansável em favor da democracia e possuía notável saber jurídico. Também foi consultor-geral do Pará no período de 1995 a 2006 e voltando em 2011. Atualmente, o ilustre advogado recém-falecido, ele ocupava o cargo de consultor-geral do Estado do Pará. Foi professor universitário e também autor de obra jurídica de notável contribuição para o direito processual, inclusive, do país. Presidente, eu, então, peço o registro de pesar, que seja comunicado aos familiares do doutor Ofir Filgueiras Cavalcante, lamentando a perda desse valioso advogado paraense e brasileiro, senhor presidente. Era o registro. Senhor presidente, Ministra é que eu não ignoro que, quando um dos colegas fala, em situações como esta, fala por todos, mas considerando que, pelo menos nesta oportunidade, nesta sessão, eu sou a mais antiga representante da OAB, no Tribunal Superior do Trabalho, eu gostaria de fazer também uma expressa adesão à manifestação de pesar, tão bem aqui articulada pelo nosso querido ministro Valmir Oliveira da Costa, apenas para também manifestar uma imensa e antecipada saudade por um homem que teve grande expressão, não só como homem público, não só no seu estado, como também em nível nacional, presidente que foi do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um homem de vida exemplar e que muito colaborou, né, com a advocacia e com as letras jurídicas. E manifestar, assim, o nosso sentimento, a sua querida família, desejando que Deus o receba de braços abertos e apenas registrando que ele se foi, mas deixou-nos, né, deixou um legado muito importante, né, que foi, né, o seu filho, que também
para a honra sua, né, do seu estado natal, da sua família, também chegou muito jovem à presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso é que é importante, porque nós todos não estamos aqui eternamente, estamos aqui de passagem. Então, o importante não é deixar como o doutor Ofir Cavalcante este legado que se traduz aqui na pessoa do seu ilustre filho, doutor Ofir Cavalcante Júnior, que certamente, né, segue e seguirá pontuando o caminho que seu pai também, né, pavimentou, valorizando, né, o que é importante, né, na vida, em especial, colaborando sempre para a afirmação da advocacia e para deixar também sempre para todos nós esta mensagem e este grande exemplo. São essas considerações. Obrigada. Senhor presidente. Senhor presidente. Ministro João Honesto Dalazen. Senhor presidente, tenho também a elevada responsabilidade e o dever, como estudioso do direito do trabalho, como ministro desta casa, de registrar o passamento infausto, igualmente no mês de janeiro, de dois dos mais notáveis juslaboralistas brasileiros. Refiro-me ao passamento do professor Pinho Pedreira e, igualmente, ao passamento do professor Washington Luiz Trindade. Ambos baianos de origem, ambos extraordinários juslaboralistas nacionais, ambos integrantes da Academia Nacional de Direito do Trabalho e, portanto, nossos confrades, ambos prestaram às letras jurídicas nacionais, e, em particular, no segmento do direito do trabalho, uma contribuição extraordinária. Lembro, por exemplo, que o professor Pinho Pedreira está entre os primeiros estudiosos da responsabilidade civil de empregado e empregador na área trabalhista. Proponho, portanto, que se consigne um voto de profundo pesar e de que nós nos associemos às condolências que devam ser transmitidas às respectivas famílias, senhor presidente. Senhor presidente. Ministro Brito Pereira. Eu peço a palavra, senhor presidente, também para fazer um registro e dessa vez, com muita satisfação, senhor presidente, é que eu recebi o convite para o lançamento de uma obra em dezembro e já me desculpei com o seu ilustre autor, porque não pude comparecer ao coquetel de lançamento. Trata-se de uma obra denominada O Dano Moral no Trabalho, do nosso estimadíssimo ministro Caputo Bastos. Já me desculpei com Sua Excelência e sei que perdi porque não fui. Mas é para me congratular com Sua Excelência, que é um estudioso desse tema, sabemos muito, o ministro Caputo bem sabe o quanto eu tenho solicitado Sua Excelência em conversas sobre esse tema que vem à nossa bancada todas as quartas-feiras, na quinta turma. E o ministro Caputo é dedicado a esse tema, é estudioso, conhece e se esforça muito para contribuir com a melhor interpretação de todos os temas que envolvem essa tormentosa questão. Nosso senhor presidente, que é um voto de congratulações com Sua Excelência, porque reconheço que a obra de Sua Excelência, por ser um juiz de quem se exige, a sociedade exige aplicar todos os dias essas questões, vem dar uma contribuição enorme, não só no volume da bibliografia, quanto, e mais ainda, da qualidade da pesquisa. De modo que, para me congratular com Sua Excelência e deixar o registro da minha alegria e do meu orgulho pelo que esse ilustre amigo e colega vem desenvolvendo.
Senhor presidente, peço também a palavra. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu peço vênia para também aderir à manifestação, à homenagem feita aqui pelo ministro Valmir, pela ministra Cristina, pela razão de ter exercido a função de diretora secretária da OAB de Goiás, coincidentemente com o mandato do Dr. Ofir no Conselho Federal em 1989. Nada mais precisaria acrescer, apenas aderir ao que manifestou o ministro Valmir e a ministra Cristina e registrar o testemunho advindo da minha convivência com o Dr. Ofir, homem íntegro e de notório saber jurídico, e também apresentar os meus votos de consolo à família. Ministro Alexandre Ágara. Senhor presidente, eu pedi a palavra para elogiar a iniciativa da administração no empreendimento de esforços para atualizar os equipamentos de informática desta Corte, porque eles são destinados a acelerar e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Foram adquiridos 82 monitores de 29 polegadas, ultra widescreen, destinados às salas de sessão do TST. Esses novos monitores, já instalados aqui nesta sala de sessão, e que também serão instalados nas turmas, eles possuem maior resolução, menor tempo de resposta, otimizam o espaço físico disponível nas bancadas, na bancada das salas de sessão, ou nas bancadas, e melhora a dinâmica do uso de sistemas, porque eles permitem a divisão da tela em até 4 áreas de trabalho personalizadas por estação. Essa aquisição, ela representa uma das diversas ações executadas em 2003 e projetadas para 2004. Estão sendo trocadas também 1.700 unidades, sendo que ainda em fevereiro termina a substituição de todos os microcomputadores de gabinete de ministros e embargadores convocados. Os novos equipamentos são mais performáticos, silenciosos e possuem garantia de 3 anos. Vossa Excelência também autorizou, e creio que vai facilitar bastante o nosso trabalho, modificações no sistema de sala de sessão, de forma a tornar mais rápido e amigável o acesso aos processos. Nós tínhamos que dar vários cliques para poder chegar no caminho correto para abrir o processo, para acessar o processo, e agora, com um clique só, creio que nós conseguiremos acessar todas as informações. Enfim, senhor presidente, eu não queria deixar de tecer algumas palavras de elogio nesse sentido, de parabenizar a Vossa Excelência pelo empreendimento desses esforços. Em relação a esse ponto, eu destaco que, efetivamente, isso tudo é resultado de um trabalho de equipe em que Vossa Excelência, em relação ao TST, nos presta um auxílio valiosíssimo. Pesquisa é busca de melhor atendimento a nós mesmos e ao jurisdicionado. O elogio era simplesmente a Vossa Excelência, pelo contrário, eu aqui sou soldado. Muito bem. Em relação à manifestação pelo falecimento do Dr. Ofir, feita inicialmente pelo ministro Valmir, com a adendo da ministra Cristina e da ministra Adelaide, obviamente a manifestação foi feita em nome de todo o colegiado. Aliás, eu aproveito, ao fazermos essa homenagem ao Dr. Ofir, ex-presidente da Ordem, para manifestar todo o carinho e atenção com a Ordem, e, sobretudo, nesse momento em que ela se faz representada pelo seu ex-presidente, nosso querido Dr. César. Determino que as notas devidamente gravadas e revisadas sejam encaminhadas à família enlutada, assim como em relação aos professores Pinho Pedreira e Washington Trindade, muito bem lembrados, passamento muito bem lembrado pelo ministro João Alessio Dalazen, manifestação também foi de todo o órgão colegiado. Senhor presidente. Extensão dos cumprimentos do ministro Caputo Bastos é absolutamente necessário, nós sabemos sua importância do seu trabalho e o vigor do livro que ele nos presenteou no final do ano. Senhor presidente,
Pela Vossa Excelência permite, o Ministério Público do Trabalho gostaria também de aderir às manifestações, só as manifestações de pesar pelos professores Pinho Pedreira, Washington Trindade e Alfer Cavalcante, registrando, inclusive, que o professor Pinho Pedreira foi um dos chefes, um dos primeiros chefes de procuradorias regionais do trabalho que nós tivemos no Brasil, chefiou, implantou e chefiou a Procuradoria Regional do Trabalho na Bahia, e é cultuado entre os colegas, entre os procuradores do trabalho da Bahia, desde sempre. Então, gostaria também, em nome do Ministério Público, de me associar às homenagens que o Tribunal Superior do Trabalho faz ao professor Pinho Pedreira, repito, ao professor Washington Luiz da Trindade e ao ex-presidente do Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o professor Dr. Alfer Cavalcante. Registro também a minha homenagem ao ministro Guilherme, né, Caputo Bastos, na medida em que, com certeza, é mais uma obra, né, para contribuir de forma decisiva, né, com o direito no nosso país. Para finalizar, senhor presidente, em relação às últimas palavras da manifestação de Vossa Excelência, registro com muita honra, mais uma vez, com muito orgulho, mais uma vez, a oportunidade de exercer o cargo de Procurador-Geral do Trabalho nesta Corte, no Tribunal Superior do Trabalho. Como Vossa Excelência apontou no final da sua manifestação, né, o Ministério Público do Trabalho estará sempre em conjunto com o Tribunal Superior do Trabalho, buscando, né, fazer com que nós possamos oferecer sempre os melhores serviços à sociedade. É uma honra, repito, ser Procurador-Geral do Trabalho e exercer este ofício nesta Corte, no Tribunal Superior do Trabalho. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, e saúdo a todos os integrantes da Corte, desejando um grande ano de 2014 para todos nós. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, colegas advogados, servidores da casa. De início, em nome da advocacia, agradeço aos registros que se fizeram aqui, aos nobres advogados. Levarei pessoalmente à família Alfi o carinho que aqui foi demonstrado. Mas também registro o prazer da ordem de estar nessa solenidade, nessa sessão de abertura. Ela tem uma simbologia para a democracia muito forte. Quando se fala em abertura, a antítese seria: está fechado? Está se abrindo o quê? E o que significa para a democracia solenidade como essa? A abertura do ano jurídico. Significa que não mais teremos a experiência de 50 anos atrás de uma ditadura que fechava poderes. Significa que a democracia está presente entre nós. Cada ato de abertura do Poder Judiciário é o sinônimo de que a interdependência dos poderes venceu, que os poderes, principalmente o Poder Judiciário, é um poder fundamental para a democracia brasileira. Esse é o símbolo que nós estamos presenciando hoje, e é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, com muito orgulho, dela participa. Ainda mais com a justiça, tão especial, que, por ser especial, recebe esse próprio nome. É a justiça que cuida do outro na sua essência, que cuida do trabalho. Aquele trabalho que Gonzaguinha tão belamente chamou de felicidade, ao dizer que sem ela o homem não é feliz. Bom 2014, democrático e social para todos nós. Que a justiça aqui já ateste existir com a sua abertura. Senhores ministros, agradecendo a presença de todos, honrado com a presença dos convidados que aqui se fizeram presentes, principalmente o vice-representante do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho, agradecendo os senhores servidores, declaro encerrada essa sessão de abertura do ano judiciário do TST.